Boa tarde. Desde 2010, o Brasil tem uma lei que orienta propriedades rurais a lidarem com os resíduos da produção. Embalagens de defensivos estão entre as preocupações. O motivo é a possibilidade de contaminar solos e cursos de água ou gerar riscos para animais e até pessoas. A fiscalização está mais presente. Órgãos ambientais estão aplicando multas pesadas. E será que podemos reclamar? Mais de 10 anos não foram suficientes para a adaptação? Vamos refletir e discutir esse tema. A administração dos resíduos, menos riscos ambientais e para a saúde dos colaboradores, mais espaço para produção e oportunidade em um mercado verde. Líquido, sólido ou radiativo, a destinação correta para cada tipo, quais precisam ser recolhidos e quais podem ser reutilizados até mesmo na produção agropecuária. E nessa edição também tem a participação de quem nos inspira, com o quadro Eu Sou o Planeta. Está no ar o Planeta Campo. Os resíduos da produção agropecuária precisam ser recolhidos quando se fala dos defensivos químicos, tratados quando falamos dos sólidos e líquidos e, dependendo da sua estrutura na propriedade, transformados e reutilizados. Fato é que não podem ser descartados na propriedade, muito menos na natureza, nem mesmo enterrados ou queimados, processos que poluem ar, água e terra. Aliás, já é lei. Veja na reportagem. Início dos anos 2000 nas zonas rurais. Mais da metade do lixo era enterrada ou queimada. Um destino insustentável, que poluía ar, água e solo. Nessa fazenda, que fica em Unai, Minas Gerais, os proprietários já imaginavam que não era a melhor solução. Decidiram mudar essa história em 2015. Na verdade, antigamente não tinha um processo adequado de descarte dos resíduos, né? Era feito de maneira inadequada. Hoje em dia, resíduo queimado, enterrado ou simplesmente depositado em qualquer lugar é contra a lei, instituída em 2010. Ainda bem que o João conheceu o trabalho feito pela empresa do José, uma verdadeira gestão do que sobra da produção agrícola. A gente percebe que a gestão de resíduos é um problema que o agro, muitas vezes pela distância dos centros das cidades, eles têm a dificuldade de fazer essa gestão corretamente. A primeira fase desse processo começa na hora de explicar para o produtor rural como ele pode ser mais sustentável. Então a gente se posiciona como um braço da empresa, do parceiro, do cliente, para conseguir e realmente ele se tornar sustentável. Essa sustentabilidade ela vem principalmente através da gestão do resíduo reciclável, mas também do resíduo orgânico, do resíduo compostável, que muitas vezes era descartado de forma incorreta, e a gente traz uma solução para ele, dando essa destinação correta e contribuindo para a sustentabilidade, mas também para muitas outras portas que se abrem a partir daí. Como exemplo, vários certificados que as empresas, as fazendas, os produtores precisam e eles necessitam incluir essa sustentabilidade no dia a dia. Funciona assim. O João faz o monitoramento do material que vai ser recolhido. Quando esse material atinge uma certa quantidade, aciona a equipe do José. É com um caminhão que tudo é recolhido. O que antes ia para o lixo, agora vira dinheiro reinvestido no desenvolvimento do negócio e cuidado ao meio ambiente. Esse valor que a gente recebe da reciclagem, a gente inclusive converte isso para as pessoas que moram na fazenda, para até estimular eles, né, para fazerem esse descarte adequado. Então tudo que gera de renda do material que é reciclado, a gente converte para o pessoal da própria fazenda. Antes da parceria com a empresa que faz a gestão dos resíduos, esse tipo de coleta seletiva não existia por aqui.
Pode parecer simples, mas esse hábito recente transformou o negócio e trouxe consciência para os colaboradores. A gente recicla quase que todos os materiais, plástico, papel, alumínio, ferro. Então tudo que a gente gera da lavoura ou até mesmo das casas das pessoas que moram na fazenda, a gente recicla. A gente separa, né, tem os locais apropriados para separação e recolhe, e de tempo em tempo o pessoal vem, retira da fazenda e leva para o local de reciclagem. Né? Vamos falar mais sobre isso, até porque existem vários tipos de resíduos, né? Quem vem ajudar a gente a entender melhor é o pesquisador da Embrapa, o Júlio César Palhares. Ele está conectado aqui com a gente. Boa tarde e bem-vindo, Júlio. Boa tarde, é um prazer estar aqui e poder compartilhar conhecimento com vocês. Júlio, obrigado você por ter vindo compartilhar esse conhecimento com a gente mesmo. Ô, Júlio, antes, até para o pessoal de casa entender bem, né? Eu sei que, inclusive, eles sabem quase que melhor do que nós aqui, né? Estão lá no dia a dia. Mas nós temos alguns tipos, né, de resíduos, de lixos que muitas vezes não são lixos em uma produção agropecuária, né? Exatamente, né? Numa propriedade pecuária nós temos resíduos que vão desde os resíduos orgânicos, aqueles que podem ser um resto de alimentação da família, que é de fácil disposição, que pode ser usado como um fertilizante no solo, né? Até resíduos que você, para descartar eles, você tem que seguir toda uma rota legal, por exemplo, que são os resíduos clínicos, que são seringas, agulhas, comum numa propriedade de produção animal, porque sempre nós estamos cuidando dos animais, né, e fazendo alguma intervenção cirúrgica. Então, esses resíduos têm que ir para um aterro específico para esse tipo de resíduo. Então, cabe ao produtor procurar esse aterro na sua região. Como nós temos os resíduos de agrotóxicos que são gerados quando existe agricultura também na propriedade, né, e se faz os usos desses produtos. Então, fazer a tríplice lavagem desses vasos, né, de agrotóxicos, e também isso deve ser descartado numa estrutura específica que geralmente nas regiões agropecuárias tem. E os resíduos em maior quantidade que nós vamos achar quando se fala em pecuária são os resíduos orgânicos, né, que são compostos aí por esterco, urina, restos de alimentação dos animais. Então, esses são os resíduos gerados todo dia, em grande quantidade, e que devem ser manejados corretamente para não causar impacto ambiental. E daí a responsabilidade por esse manejo é do produtor, desses resíduos orgânicos. Tá certo. Sobre esses resíduos que você estava falando, né, dessas embalagens, por exemplo, de alguns equipamentos que a gente usa também no tratamento, né, dos animais também, todos eles têm uma destinação correta e geralmente também feita por uma empresa especializada, né? Até tem lei já regendo isso, né? Já há mais de 10 anos. É importante que o produtor, se não tem, tenha já essa parceria, né, fixa mesmo para entregar isso corretamente e até numa escala mesmo semanal, né, diária, dessa recolha, para que ele, inclusive, não precise ficar administrando tanto. Exatamente, né? Tudo isso está inserido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que cuida dessa questão do manejo dos resíduos, né? E isso, como você falou, foi promulgada há mais de 10 anos, essa política, e cabe tanto a produtores como indústrias, residentes em cidades seguir. Então, essa é uma primeira atitude que o produtor deve ter. Aqueles resíduos que ele não pode e não deve permanecer na propriedade e que deve ser descartado numa estrutura ou de uma forma específica, ele deve ir ali no setor administrativo da sua municipalidade, né, onde vai ter essas informações. Onde estão os aterros de resíduos clínicos, aonde há cooperativas, por exemplo, hoje é muito comum nos municípios ter as cooperativas de catadores. Nós vimos aí na reportagem uma fazenda de grande escala, que gera muito resíduo. Mas muitas fazendas brasileiras são de pequenas escalas e não há um interesse comercial e uma empresa em buscar esse resíduo, porque é uma escala muito pequena. Então, muitas vezes o produtor tem que juntar isso, colocar no seu veículo próprio e levar isso para a cidade, para ter a destinação correta. Então, ele pode identificar cooperativas de catadores
que recebem principalmente esses resíduos que têm valor de recicláveis, né? E o produtor não vai ter uma renda com isso. O que ele vai ganhar com isso é cumprir com a sua responsabilidade social e ajudar aqueles, né, que dependem desses resíduos para terem as suas rendas, para suas famílias, poderem também ter suas rendas. Então, essa é uma das vias, né, quando se fala em resíduos que devem sair da propriedade. E, como eu disse, existem aqueles resíduos que não vão sair da propriedade, ficam e devem ser também manejados. É um cuidado que ele tem com ele mesmo, com os seus familiares, com os seus colaboradores, né? Fazer essa recolha, por exemplo, dessas embalagens dos agroquímicos, né? Que quando podem estar ali com também o restante do produto na embalagem e em contato com o solo, pode contaminar tanto a terra quanto um curso d'água e pode trazer prejuízo para o próprio produtor rural. Isso é bom entender. Quando a gente está falando em manejo de resíduos, existe um conceito que não é tão recente, mas que nós chamamos de saúde única. O que é o conceito de saúde única? É a saúde do ambiente, é a saúde do humano, é a saúde do animal. Nós temos que cuidar dessas três saúdes. E fazer o correto manejo dos resíduos vai ter impacto positivo nessas três saúdes, tá certo? Então... Oi. Oi, estou ouvindo. Então, como você disse, né, às vezes o produtor usa o produto ali e fica um restinho daquele produto no frasco. Então, aquilo tem que ser lavado, como no caso dos agroquímicos é a tríplice lavagem. Essa produto de lavagem tem que ser disposto na propriedade, num local correto, esse líquido, não pode ser jogado em qualquer local. Tem ali um resíduo do líquido, do agroquímico, né? E a embalagem tem que ser perfurada e levada para o ponto de recebimento específico desse tipo de embalagem. A mesma coisa vai acontecer com os frascos de medicamentos, antibióticos usados na propriedade pecuária, e também o produtor deve armazenar isso em locais seguros, sem acesso de pessoas, e quando tiver uma quantidade razoável, ele levar para o ponto de recebimento desse resíduo. Tá certo, então. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. Pena que nosso tempo é curto. Um bom trabalho aí para você. Eu que agradeço. É um prazer poder sempre compartilhar aqui os conhecimentos. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco ver os produtores rurais que sabem que ao fazer algo bom ou ruim para o planeta, estão fazendo para eles mesmos. É o quadro Eu Sou o Planeta. A seguir no Planeta Campo. Planeta Campo de volta, agora com um espaço para a gente se dedicar a conhecer aquelas pessoas que já perceberam que tudo o que fazem de boas práticas, seja com a terra, com a água, com o ar, vai trazer só benefícios para ela mesma. É o nosso quadro Eu Sou o Planeta. Eu sou Andréa Azevedo, sou bióloga, fiz mestrado em educação, estudei desenvolvimento sustentável no meu doutorado e atualmente sou diretora do fundo JBS pela Amazônia. Até chegar aqui, minha trajetória é interessante, é no mínimo paradoxal, porque eu sou filha de produtores rurais, né, que em algum momento sofreram algum estímulo para desmatar. E eu comecei a questionar isso quando eu era mais jovem, né, com meus pais, e comecei a estudar ecologia. Então a minha trajetória foi toda uma trajetória tentando juntar a sustentabilidade com a agropecuária. Então eu trabalhei muitos anos, né, no Instituto de Pesquisa da Amazônia, no IPAM, estudando os movimentos que levavam ao desmatamento, né, as políticas públicas e tudo mais também que fortaleciam, né, o processo de controle de desmatamento. E atualmente sou diretora do fundo JBS pela Amazônia, que trabalha com drivers de conservação. Então o que a gente faz? A gente apoia projetos socioambientais que protegem as cadeias da floresta e que tem condição de escalar e de aumentar para a gente de fato criar um ambiente de desenvolvimento de negócios baseado na floresta. Isso significa
trabalhar com comunidades que têm outras coisas além dos seus negócios, né? Que tem educação, que tem a sua cultura, que tem todo o seu processo de organização social. Então a gente acaba entrando além do negócio comunitário, a gente acaba entrando mesmo numa dinâmica aí da vida das comunidades que estão dentro da Amazônia. Então, um projeto muito interessante, eu tenho aprendido muito, tem uma riqueza de histórias, de vidas, de testemunho. E, no fundo, o que a gente quer, na verdade, é trabalhar a sustentabilidade com inclusão social. Eu me considero parte desse planeta porque realmente eu sempre quis mudar, né, a sociedade no que não é bom, sempre lutei por uma sociedade mais equânime, sempre lutei por uma sociedade que seja mais convergente, mais sustentável, menos polarizada. Então eu acho que eu sou parte do planeta porque meu trabalho, o meu propósito de trabalho a vida toda foi isso. Então eu sempre tentei conciliar o meu trabalho com o propósito que eu tinha, que é justamente esses valores que eu disse, que é mudar e deixar o planeta mais sustentável e as pessoas, de fato, com uma vida digna. Obrigado, Andréa, que dessa vez gravou, né, com a gente na própria Amazônia, bioma que ela trabalha tanto para que dê certo com a bioeconomia. E nós também queremos ver a sua participação aqui. Mande um vídeo para a gente contando o que você está fazendo na sua produção, o que está descobrindo com esse movimento pela sustentabilidade. Pode ser pelo WhatsApp. Então salve aí nosso número, 11 94379 7041. Também pode ser pelas redes sociais. E até mais fácil, hein? É só apontar o seu telefone com a câmera ligada para esse QR Code que você vai ser levado para uma lista de redes sociais. É só escolher e pelo bate-papo compartilhar aqui com a gente. E nós já temos gente aí inspirada, inclusive, né, pelo exemplo da Andréa e de tanta gente que participa aqui do Planeta Campo. Hoje é o Laércio Dalla Vecchia, que é agricultor, trabalha com o sistema de plantio direto e tem orgulho da palhada que está lá sobre o solo. Inclusive, ele já ganhou o prêmio do SESB de sustentabilidade. Eu mesmo entreguei esse prêmio para ele. Fala aí então, Laércio, com seu bom exemplo. Ser sustentável é nós podermos ter na nossa propriedade a nossa fábrica de adubo. E hoje eu quero compartilhar com vocês que todos podemos ter essa fábrica, que nada mais é do que as plantas. Olha aqui, pessoal, tá vendo essa palhada de milho? Esse milho produziu 12 toneladas por hectare de grão. Então nós temos aqui no mínimo 12 toneladas de palha. E nessas 12 toneladas nós tem 2% de potássio. É muita coisa, gente. Nós temos 240 quilos por hectare de potássio reciclado. Então, olha só que legal. E aqui nós temos também a nossa outra fábrica. Aqui nós temos as ervilhacas. As ervilhacas são a nossa fábrica de adubo. Vamos arrancar ela aqui. Ó, tá vendo tudo? Essas bolinhas aqui são tudo nodulações que vão fornecer nitrogênio. Olha as raízes fazendo o papel dela. Então toda essa palhada está aqui. Agora essa ervilhaca é uma planta que se adapta muito bem aqui no sudoeste, em todo o sul do país. Ela vai crescer, vai abafar toda essa palha vai mineralizar e vai deixar esses nutrientes disponíveis para a próxima cultura. Então nós podemos fazer isso na nossa propriedade. E uma coisa mais interessante ainda do que essa fábrica de adubo nos deixa, toda essa palhada que a gente enxerga, todo esse benefício. E o melhor ainda está aqui, está para baixo, no sistema radicular no milho. As raízes do milho, elas vão muito fundo. Tanto é que nós tivemos 45 dias de escassez hídrica e o milho ainda produziu bem. Essas raízes foram a 2, 3 metros de fundura. Então elas deixaram galerias abertas, da quais desce oxigênio, desce água e as raízes do soja ou do feijão vão pegar e crescer dentro disso aqui. Eu costumo falar que elas vão descer em ponto morto. Então ser sustentável é fazer o verdadeiro sistema plantio direto. Nos garante muita economia, principalmente nesse ano que os insumos estão muito caros, fertilizantes. Vamos usar as plantas de cobertura, vamos usar a nossa terra, vamos fazer com capricho
o solo responde ao nosso manejo. Obrigado, amigos. Obrigado você, Laércio. Que aula, hein? Parabéns, viu, por ter entendido com tanta clareza e também conseguir explicar aqui pra gente, para outros produtores rurais, uma verdadeira inspiração. E antes da gente se despedir nessa sexta-feira santa aí de feriado, vamos às nossas curiosidades, a gente gosta, né? Na Indonésia, um biólogo desenvolveu com fibras de mandioca uma sacola que pode ser usada no comércio em geral. Ela aguenta até 5 quilos. Quando são descartadas, não agridem o meio ambiente, porque, como eu disse, feita de mandioca, né? Mas também pode adubar terras ou, melhor ainda, o que o próprio inventor está dizendo, ele tem outra ideia, pode servir de comida para peixes. Olha só se não é uma economia mais do que circular, hein? Um tipo de produto que pode ser utilizado e reutilizado várias vezes, é essa a ideia, tem como ser sustentável. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.